Olá, estamos de volta. Nós havíamos parado aqui no momento em que João está tendo uma pausa após o anunciar da sexta trombeta, que tem ele a visão de um anjo poderoso, e houve uma promessa de que nesses dias da voz do sétimo anjo, da sétima trombeta, se cumpriria todo o mistério de Deus, se completaria. Deus cumpriria tudo que foi revelado através dos seus servos, os profetas. Como a palavra de Deus declara, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nunca foi, nunca jamais será, por falta de aviso, que as pessoas não buscam a Deus no momento por ele indicado. João é proibido de escrever o que ele ouve, porque isso seria para o tempo do fim, e ao mesmo tempo ele recebe a ordem de pegar um livro que esse anjo segura e comer esse livro, a palavra de Deus, que ao paladar dele era doce como mel, mas quando chegava ao estômago era amargo. E ele recebeu a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. João está sendo alertado, em meio à revelação que ele está tendo, que acontecimentos se relacionavam ao futuro, e havia necessidade de que ele profetizasse, de que ele anunciasse a palavra de Deus, a proclamação do Evangelho. Muitos povos, nações, línguas e reis. Isso não aconteceu totalmente nos dias de João. Isso acontece através da história, através do desenrolar do tempo, no tempo apropriado. Cada povo, nação, língua tem recebido o Evangelho de maneira a poder corresponder às expectativas do Evangelho e à vontade do nosso Deus. Em seguida, João recebe a missão de medir o santuário. Nesse período, ao que tudo indica, um santuário, um templo dos judeus será reconstruído. Então, terá sido restaurado um templo. O judaísmo do templo, a fé como as pessoas, a devoção dos judeus, através dos sacrifícios, das ofertas, através do sacerdócio, aparentemente será de alguma forma restaurada, será de alguma forma reconstituída. Porque, como nós vimos quando falamos lá do falso Cristo e do falso profeta, haverá uma profanação desse templo. O inimigo exigirá culto a si mesmo. Então, no Santo dos Santos, ele introduzirá uma imagem do anticristo. E como é descrita lá, uma imagem que exige adoração, que exige culto. O templo dos judeus, através da história, foi profanado inúmeras vezes, né? Nos dias lá de um imperador chamado Antíoco Epifânio, lá ele exigiu coisas semelhantes lá, mandou matar porcos no altar, ele profanou o templo. O templo dos judeus, volta e meia, era profanado quando a nação era atacada, quando a nação era escravizada ou destruída. Mas em tempos futuros haverá um templo, haverá um ressurgir da religião dos judeus. Não que eles não tenham religião agora, um ressurgir dos sacrifícios, do ministério sacerdotal. Há um falso profeta, que talvez tente funcionar como uma espécie de sumo sacerdote. Não vou especular, não vou tentar entender. Haverá também um centro religioso no mundo, né? Uma cidade chamada Grande a Babilônia, né? Que será um centro um centro religioso, comercial, muito intenso, muito forte, muito poderoso. Aqui o texto fala da religião dos judeus, não fala das outras religiões, mas dá a entender que esse falso Cristo, que esse falso Messias, com a ajuda desse falso profeta, será capaz de arrebanhar lideranças religiosas do mundo todo, todas
todas as manifestações religiosas verão no anticristo uma espécie de Messias por eles aguardado. A religião mundana terá o seu Deus mundano. Tá? Não estamos entrando em todos esses detalhes porque é mera especulação. Tá? Não sabemos a dimensão do que ocorrerá nesses últimos dias. A ideia que se tem é que as uniões que ocorrerão entre as religiões institucionais serão muito fortes a ponto de criar uma estrutura solidária, não ao verdadeiro Deus, mas apta a ser utilizada pelo falso Deus. Por isso que o sistema político, econômico e religioso do anticristo, ele é sempre centralizado, né? Centralizado nele e centralizado naquele entorno dele, porque quando a Bíblia fala do anticristo, das cabeças, dos chifres, da besta lá que surge, não é só um, são vários, mas um deles será alçado, será possuído pelo próprio Lúcifer, por Satanás, de quem receberá poder, autoridade para realizar toda a obra maligna. Então é possível que é certo que em meio a essa situação, que nós temos as pausas em que João está vendo aqui, pessoas que estão sendo martirizadas durante a tribulação, haverá um templo. Esse templo estará profanado. As pessoas do mundo todo estarão sendo induzidas ou obrigadas ou seduzidas a adorar o anticristo. Mas Deus nunca se deixa ficar sem testemunho na terra. Aí João, quando mede o templo, a parte externa do templo, ele não pode medir porque ela foi dada aos gentios, aos não-judeus. Tá? E eles pisariam ali por 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. É aquela questão que eu falei dos períodos, das datas, né? Se você pegar todos os textos que falam a períodos de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, né? Se você juntar todos eles, não dá a semana. Então, provavelmente, haverá ou sobreposição de eventos para que o período se encaixe, ou haverá lapsos. Passa-se um período, há uma pausa e vem o outro período. Então, tudo isso é meramente especulativo, é tentar montar um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Então, a Bíblia nos fornece um quadro geral da apostasia, do homem do pecado, do homem da iniquidade, da maldade no mundo, dos terríveis acontecimentos, as guerras que serão decorrentes da ação do maligno e, ao mesmo tempo, vão jogar a humanidade pecadora nas mãos dele. O aumento da atividade demoníaca, o aumento do mal, do ódio, do egoísmo, todas essas coisas a Bíblia diz que ocorrerão nesse período do fim. Mas Deus não ficará sem testemunho. E aqui nesse texto surgem 2 figuras bastante interessantes que intrigam a muitos e são objeto de muita especulação. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Aí o próprio texto declara que essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor da terra. Se alguém tenta causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra suas vidas. Esses homens têm capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Essas 2 figuras, esses dois indivíduos aqui, eu creio que sejam 2 indivíduos, 2 homens, eu tenho para mim que ou são os últimos,
ou são os líderes, é possível que eles sejam os últimos a morrerem da multidão que a Bíblia apresenta lá como os 144 mil lá de Israel, né, apresenta como se fossem judeus, e também a multidão de todos os povos, nações e línguas. Então eles são representantes, provavelmente líderes de toda essa resistência que haverá ao inimigo, haverá uma intensa perseguição, e é possível que esses dois sejam os últimos que de uma maneira especial, preservados por Deus, protegidos por Deus, não poderão ser tocados durante o período em que profetizam, ok? O testemunho é equiparado à profecia. No livro de Apocalipse, o testemunho fiel, o martírio, o testemunho fiel, aquele que permanece firme durante a vida, né, cuja vida é testemunho de Jesus Cristo, ele é equiparado a profeta. A profecia é com a vida. E esses homens recebem poder sobrenatural, semelhantes ao que aconteceu no ministério de Moisés e também no ministério de Elias. Aí algumas pessoas viajam, né, querendo trazer dos céus Moisés, querendo trazer de volta Elias. Algumas pessoas são, eu não diria saudosistas, né, se deixam iludir pela ideia de que o passado foi melhor, né? Nunca haverá um homem como houve Moisés. Somente nosso Senhor e Cristo. Nunca teve profeta como Moisés na face da terra, né? E os judeus nunca viram um testemunho na sua história, né, tão dramático como foi o ministério do profeta Elias, num período em que praticamente quase toda a nação sucumbiu à idolatria, né? Quase toda a nação, o Reino do Norte em especial, havia sucumbido à idolatria, estava debaixo da influência do poder da Jezabel, né, da rainha estrangeira que havia se casado com um rei deles e instituiu o sacerdócio a Baal, alçado a nível de profetas, porque o povo daqui gosta de profecia. Então ela deu o que o povo queria, deu profetas que estavam debaixo do controle e da autoridade dela, né? Que não eram profetas de Deus, eram profetas da mentira, eram profetas da idolatria, do erro, do engano. Então esses dois homens são dois expoentes do testemunho, da obediência, da submissão, da manifestação do poder de Deus em prol da verdade, para a conclusão, para a realização dos planos de Deus na Terra. Eu não acredito nisso, não creio que sejam homens do passado, não faz sentido isso. Aliás, é uma aberração, né? Não é porque o livro chama Apocalipse que nós vamos nos permitir a aceitar pensamentos que ferem a palavra de Deus, que afrontam a vontade de Deus. Quando a Bíblia usa homens do passado, é da mesma maneira que a nossa cultura e civilização usa hoje, fazendo menção ao caráter deles, à disposição, à personalidade, à fidelidade. Acreditar que não haverá homens dessa envergadura é ingenuidade, é falta de fé, é falta de confiança em Deus, é se entregar demais à vida mesquinha que nós temos vivido nos dias de hoje, né? A vida de fantasia, de delírio, de festança, de comilança, né? De muita fala sobre poder, muita conversa sobre unção, muita conversa sobre dom, mas não há um submeter-se à vontade soberana de Deus, a tal ponto de que Deus possa realizar ou realize tudo o que Ele deseja fazer através das nossas vidas, através da igreja nos dias de hoje. A igreja de hoje ela é muito grande, ela é imensa, ela está em quase todos os continentes, mas a parte aqui que nós vivemos, conhecemos, do chamado Ocidente, das Américas aqui, ela está muito comprometida, muito fragilizada.
a ponto de nós termos hoje aí cristãos nazistas, né? Sem querer ofender os nazistas e sem querer ofender os cristãos, mas a comportamento de autoritarismo, de aberrações, pessoas querendo criar um mundo autoritário, um mundo de limitações, para que eles possam viver a fé, assim, via negativa. Eu vi um testemunho de um jovem cristão de um desses países radicais, um país islâmico, na verdade, onde há proibições para tudo, né? Tudo é proibido, nada pode. Então, se é proibido, é porque acontece, né? Ninguém proíbe uma coisa que não é possível. É proibido dirigir o carro acima de 100 km por hora. Só é proibido porque é possível. Se não fosse possível, se não acontecesse, não seria proibido. Mas ele fala que que sendo cristão, nesse país de restrições, né, ele se sente muito mais à vontade, né? Ele se sente muito mais à vontade. Ou seja, ele está vivendo a vida cristã não pelo amor a Deus, ele não está se autolimitando naquilo que nos limites que ele conhece da palavra de Deus, não porque ele ama a Deus, mas por uma conveniência sociopolítica. Porque já que lá não pode mesmo, então fica mais fácil para ele. Então é mais fácil imaginar que se alguém impor leis que impeçam esse comportamento, ou aquele outro, os cristãos viverão mais plenamente a sua fé. Isso é ridículo, isso é bizarro, isso é afrontoso ao poder de Deus. Nos dias do apóstolo aqui, não tem nada diferente dos dias de hoje. Só não havia os recursos tecnológicos que nós temos, que também não mudou em nada, não refrescou em nada a vida de ninguém. Não tinha rádio, não tinha televisão, é óbvio, não tinha esses confortos e essas facilitações do dia de hoje. Mas assim, em termos de declínio moral e social, não tem nada de diferente. A situação daquele mundo, daquela sociedade em que o Espírito de Deus estava agindo de forma tão grandiosa, tem nada de diferente na nossa. Ao ponto que os cristãos são sempre orientados, ordenados a darem bons testemunhos e se afastarem das coisas mundanas que já estavam lá. A proibição pode mudar algum aspecto do pecado no que diz respeito à publicidade dele, né? No mundo de hoje é tudo amplamente divulgado, exibido, né? É um mundo de visibilidade total para tudo e para todos, né? Mas criar leis proibindo esse ou aquele fato, ou esse ou aquele comportamento, de maneira nenhuma vai garantir que eles não ocorram. Mas você pode dizer, mas Marco, mas será menos obsceno. Tá, mas será conveniente para você também fingir que não acontece, então não precisa falar, não precisa orar, não precisa pregar, não precisa alertar, não precisa advertir, é viver aquela vidinha cômoda, né, tranquilona. Não tem problema, porque se eu quiser beber tem que atravessar a cidade e ir num hotel para turista internacional onde se pode beber. Então, como é longe, eu já não vou porque eu não posso beber. Esse tipo de conveniência e de comportamento adequado à mera norma social não é o que a palavra de Deus espera. O Senhor Deus espera que o nosso comportamento, que as nossas atitudes, que a nossa devoção sincera a Ele sejam guiados pela nossa consciência das limitações que são impostas ao cristão. O cristão pode tudo de tudo, mas a Bíblia impõe certos limites para a proteção nossa e daqueles a quem nós amamos. Ultrapassar os limites, quem faz por conta e risco, sabendo e conscientemente sabendo que haverá consequências. E graças a Deus que há consequências, porque é a maneira do Senhor Deus chamar ao arrependimento. Então, é possível que esse grande número de mártires ocorram
durante esse período de um ministério muito intenso dessas duas testemunhas e também de milhões de outros que resistirão ao maligno, que resistirão ao mal, que darão fiel testemunho ao nosso Senhor e Salvador. Essas duas testemunhas, esses dois indivíduos aqui, homens divinamente preparados, treinados, eu creio que haverá uma geração que vai se dedicar mais intensamente à palavra de Deus. Eu acredito que surgirá uma geração com foco, com objetivo determinado, sim, a experimentar a plenitude do poder e do amor de Deus, principalmente nos dias que se aproximam e em dias vindouros, tá? Muito embora não seja invisível aos meus olhos as coisas que tristemente ocorrem na igreja, eu costumo dizer que, apesar disso, há um Deus verdadeiro. Apesar de todos os erros, equívocos que se possa ver e constatar na vida das igrejas hoje, há um Cristo vive, que reina, que é soberano nos céus e que quer ser soberano através das nossas vidas e que está nos preparando para a vida eterna. E a maneira como que ele nos prepara para a vida eterna pode ser que nem sempre nos agrade, não seja a nossa primeira opção, mas eu tenho plena consciência, plena convicção em Deus, em Cristo Jesus, de que você cederá ao amor de Deus, que você cederá ao Espírito Santo, que você cederá à presença gloriosa de Jesus Cristo em sua vida e assumirá a sua posição em Cristo na vida que você tem, no seu trabalho, no seu ministério, seja qual for a atividade que você tenha. Cristo reinará através de você. O bom nome do nosso Senhor e Cristo será glorificado na sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os cristãos estão sendo chamados a uma posição mais séria em Cristo Jesus nesses dias e nos dias futuros também ocorrerão. Eu não vejo nenhuma dificuldade em Deus, eu não vejo nenhuma dificuldade para Cristo, eu não vejo nenhum obstáculo para que o Espírito Santo prepare pessoas desse naipe. Uma dificuldade que eu tenho visto nos últimos tempos é especificamente no que diz respeito ao que as pessoas chamam de arrebatamento. Eu tenho algumas dúvidas com relação à natureza desse evento, à dimensão e o momento dele. Por quê? Nós estamos vendo aqui multidões dispostas a sacrificar as suas vidas pelo fiel testemunho a Jesus Cristo. Algumas pessoas, alguns estudiosos, deveriam, na verdade, ter passado um pouco mais de tempo estudando antes de ter divulgado os seus pensamentos. Divulgaram o arrebatamento da igreja, dos cristãos, como algo que antecede a tribulação ou o sofrimento. Eu não quero discutir os detalhes dessa opinião, mas eu quero discutir as consequências da formação do caráter cristão decorrentes desse pensamento. Os cristãos têm sido ensinados, na minha opinião, de maneira equivocada, a imaginar que Deus nos poupará da dor e do sofrimento. O cristão tem sido preparado, tem permitido que se crie uma expectativa emocional e psicológica de que, quando as coisas piorarem, quando o inimigo aparecer, Deus vai nos retirar para que nós não soframos, nós que somos fiéis, nós que somos santos, nós que somos puros, nós que temos guardado a palavra de Deus, não sofreremos essa perseguição por parte do inimigo. Ficarão só os fracos, tá. Mas pensa comigo por um instante. Se a pessoa que hoje, com toda a facilidade, com toda a liberdade que há no mundo de hoje, para que a pessoa exerça a sua religião de forma plena, de forma transparente, de forma clara, se pessoas que hoje têm sido covardes com o Senhor Jesus, se pessoas que hoje
tem caminhado na trilha proposta pelo inimigo por Satanás. Se cristãos que hoje consultam demônios, cristãos que estão perdidos em artes mágicas, tentando aprender feitiços e encantamentos, você realmente acredita que essas pessoas repentinamente serão tocadas de coragem, resolução, determinação e sacrificarão as próprias vidas, dando testemunho de Cristo? Os mártires que a Bíblia declara serão os frouxos de hoje? Os vagabundos espirituais de hoje? Os acomodados espirituais de hoje? Que não medita na palavra de Deus? Que nunca leu a Bíblia? Quando eu fiz um tempo de seminário Batista Nacional, um dos professores, talvez, certamente um excelente pastor, mas ele era o professor do seminário, e ele disse, numa das aulas, que nunca tinha lido toda a Bíblia. Nunca tinha dedicado tempo a ler toda a palavra de Deus uma única vez. E eu, como era de fora, né, estava lá só para aprender, para estudar, guardei silêncio comigo. Por outro lado, tinha um outro professor, pessoa que eu não esqueço, um homem simples, um homem mais resguardado, não tinha a mesma personalidade assim cativante do outro, mas um homem sério. Na época ele já tinha lido toda a Bíblia assim, uma centena de vezes, ele ia várias vezes por ano à Bíblia, e sempre tem alguém que se atreve a perguntar, né, por quê? Só para levar uma reprimenda, porque é o meu trabalho, é a minha ferramenta de trabalho. A palavra de Deus, a Bíblia, é o meu instrumento, é a minha ferramenta, eu preciso conhecer. Tinha um que havia lido uma centena de vezes, e outro que nunca tinha dedicado tempo para ler toda a palavra de Deus. Nunca. Teve uma formação, é incrivelmente possível alguém completar o seminário no Brasil e no mundo todo, é perfeitamente possível alguém fazer 4, 5 anos no seminário lá e nunca ter lido toda a palavra de Deus. Vai aprender sobre a história da Bíblia, a formação do cânon, a estrutura dos livros, mas é possível fazer isso sem nunca ter lido. Hoje, inclusive, existem ferramentas, eu não sou contra, eu não as tenho, eu não sou contra, eu sou mais artesanal, prefiro mais simples. Eu mesmo pego o livro, leio, mas existem já ferramentas que vão evoluir no futuro próximo, existem ferramentas de estudo, que você só dá o tema, te dá já o sermão preparado, já dá um esboço de aula, já te dá assim, um seminário, uma semana. Tem ferramentas aí vendidas, é um pouco caro, já traz anotação, você quer estudar um tema, alguma coisa, traz os principais autores, o que tem sobre o computador, ele não pensa, mas ele automaticamente ele busca, separa e disponibiliza. Daqui a algum tempo haverá uma ferramenta de inteligência artificial virtual que poderá ter até a carinha do pastor. Você compra o programa, você põe a sua face, né? Você baixa o estudo e aquela ferramenta lá vai pregar por você lá. Você vai poder mandar o vídeo, o áudio lá, com a figurinha lá gerada pela inteligência artificial, com um sermãozinho lá pronto. Ou seja, a palavra de Deus sequer é estudada pela mente ou pela consciência do pregador. Fora os papagaios que nós conhecemos mundo afora aí, repetindo sermões, né? Tem famosos aí que pegam sermões aí a pessoa acredita que só porque tem mais de 50 anos ninguém vai descobrir que é de outro, né? Ou dar uma adaptada, que eu não tenho nada contra. Os bons, os que foram muito usados por Deus, nós podemos aprender com ele, mas dá o devido crédito, né? Não simular um conhecimento ou um saber, uma verdade que não é dele. E você acredita que essas pessoas que são covardes hoje se tornarão corajosas?
se hoje a sugestão do inimigo já cai como um decreto para eles? Será que são essas pessoas que vão dar o testemunho fiel? Eu tenho cá minhas dúvidas com relação a essa perspectiva, sabe por quê? Deus nunca poupou os seus melhores. Deus nunca poupou nenhum dos apóstolos. Acho que quase todos eles tiveram uma morte terrível, uma morte violenta. E nenhum deles voltou atrás. Só o Judas, que estava lá, mas não era. Então eu tenho essa perspectiva. Uma igreja orientada, treinada para a fuga, pode não ser a igreja fiel e leal, aquela que o Senhor Jesus quererá ao lado dele. Pode acabar se tornando uma não igreja, uma não fé, uma não disposição em viver e enfrentar. Mudar o ambiente à nossa volta, mudar as circunstâncias à nossa volta, às vezes pode parecer até mais fácil do que mudar o nosso caráter, que mudar o nosso coração ou mudar a nossa mente. As grandes mudanças e transformações Deus realiza, Deus opera através das vidas das pessoas. Lembra o que eu falei? Porque quando Deus enviou Jonas, a vida faz parte da mensagem. A vida do profeta é parte da profecia. Do contrário, qualquer um poderia pegar a palavra profética e agir como profeta. Ou ver os efeitos da profecia meramente por falar o que foi dito pelo profeta. O que não está em sintonia, muitas vezes, com a palavra profética, com o propósito fiel e real de Deus, são as nossas vidas, são os nossos propósitos. É a nossa visão de mundo para o momento que não está de acordo com a vontade de Deus. Sofremos, e esse sofrimento eu considero importante. É uma oportunidade para colocar os pensamentos em ordem, passarmos a enxergar a vida e a realidade de hoje de acordo com a perspectiva de Deus, de acordo com o olhar do Pai, de acordo com a vontade do nosso soberano Senhor. 3 anos e meio de testemunho fiel e intocados. Multidões de mortos, testemunho fiel ao Senhor, e esses dois completam o seu ministério. Eu creio que são figuras futuras, pessoas que o Senhor Deus levantará. Os heróis do Evangelho, os heróis da fé, são levantados em meio às batalhas. A coragem, a determinação, a cada época, cada geração teve os seus grandes valores. E eu acredito que não serão figuras do passado, são figuras do presente, dos dias nos quais a palavra de Deus relata. Pela dimensão, provavelmente não serão jovens, serão homens de idade avançada, de caráter testado, de personalidade fortalecida, de uma disposição a toda prova. Pessoas que enfrentarão o falso culto, o falso Cristo, a falsa religião. Pessoas que dirão, isso tudo é mentira, Deus não tem nada com isso. E em meio ao seu ministério, alguns desses fenômenos que são descritos aqui no livro de Apocalipse também estarão acontecendo. Quando esses tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra ele, os ferirá de morte. E a Bíblia declara que os cadáveres desses homens ficarão expostos. A cidade aqui indicada é revelado a natureza espiritual da cidade. Parece Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Há um indicativo até de que esses homens sejam mortos por crucificação ou expostos publicamente como crucificados, talvez uma linguagem simbólica, mas talvez também um fato a acontecer.
tá? Que no ódio, na maldade, na revolta, já que vocês se declaram testemunhas de Cristo, vão morrer como ele morreu. É possível também, mas aí fica no aspecto de mera especulação e de detalhe, não é a grandeza da revelação, não é esse detalhe aqui, é o fato de que Deus não se deixa ficar sem testemunho, mesmo no pior dia, mesmo no pior momento, mesmo na pior situação. Satanás derrota, mata esses dois homens, esses dois indivíduos. E a Bíblia declara qual é o estado mental, espiritual da humanidade nesses dias. O corpo desses dois, os corpos, ficam expostos por 3 dias e meio. Ficam expostos publicamente, com os recursos tecnológicos de hoje e que teremos no futuro. É claro que o mundo todo poderá ver. Nós já sabemos de tragédias que ocorrem do outro lado do mundo. Imagina daqui a alguns anos o que a tecnologia não permitirá algumas pessoas realizarem. E a Bíblia fala que os habitantes da terra e pessoas do mundo todo vão se alegrar pela morte desses dois que estarão dando testemunho fiel. Eles serão vistos pelas pessoas que não têm a Cristo, pelas pessoas que se deixaram levar pelo inimigo, por Satanás, que aceitaram. As pessoas falam a marca, né? Que aceitaram prestar culto ao anticristo, que aceitaram participar do culto dirigido pelo falso profeta, que aceitaram fazer parte da anti-igreja. Essas pessoas terão profundo ódio de quem está proclamando a verdade. Outros textos da Bíblia já declaram que será assim, que pessoas não quererão ouvir a verdade. Por quê? Porque elas querem apenas sobreviver, como se alguns anos a mais de vida nesse mundo pudesse ser comparado com a alegria da vida eterna em Cristo Jesus. Esses dois são mortos, são expostos, são ridicularizados, suas vidas são banalizadas, como já acontecem até certo ponto hoje. A pessoa que quer viver de forma mais intensa a sua vida com Deus, com Cristo, em comunhão, ela acaba recebendo algum tipo de rejeição ou objeção. Está exagerando, não é bem assim, não precisa de tudo isso, não precisa nada disso, vamos ter uma vida normal. Sempre há aqueles que tentam acomodar os que estão dispostos a dar um passo mais além. Mas a Bíblia declara que eles são odiados pelo que eles realizaram, pelo bom testemunho a Cristo e pelos sinais, pelos flagelos, porque o mundo estará sendo castigado. Lembra muito as pragas do Egito aqui, que tem o objetivo convencer Deus do seu poder e soberania sobre Faraó, que não se rebaixa, que não aceita, que não se humilha, que leva à terrível destruição de parte do povo e à morte dos primogênitos lá. Mas a Bíblia fala que depois de 3 dias que eles foram assassinados, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito de vida, e eles tornaram a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos o viram. Então eles ouviram uma grave voz que se projetava do céu e lhes ordenou: subi para vós. Subi para cá. Subi vós para cá. Subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os observaram atônitos. E nesse momento há a descrição de um grande terremoto, de um terremoto que mata 7.000 pessoas, ou 7.000 seja uma maneira de indicar que nesse terremoto morrem todos aqueles que estavam destinados a morrerem nesse grande terremoto. Assim, aqui, 7.000 pessoas morreram, os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram
glória ao Deus dos céus. Ficaram aterrorizados. Mas a Bíblia não fala que eles se converteram, a Bíblia não fala que talvez tenham dito isso de fato, é o agir de Deus. Mas não diz que eles tentaram abandonar a maneira como estavam vivendo ou se refugiar em Deus. Esse é o segundo dos ais que a ave havia pronunciado, que o anjo havia pronunciado lá. Esse é o segundo ai. Esses homens, pelo que a palavra aqui declara, eles ressuscitam. Eles ressuscitam e sobem aos céus com corpos ressurretos e glorificados. Há quem queira pôr nesse momento aqui o arrebatamento total da igreja, após todo esse sofrimento, pavor e também após todo esse testemunho de fidelidade a Deus. Eu acredito que o testemunho desses homens, como eu falo, todo testemunho surte efeito. Deus não permite que o testemunho seja sem propósito, falar por falar, anunciar por anunciar. Multidões são salvas nesse período. Multidões reconhecem a Cristo. E a Bíblia fala de milhões e milhões que estão dispostos a enfrentarem o martírio, preferem enfrentar a morte a aceitar uma vida de brevidade, de pecado, de maldição. Preferem a vida eterna. Quando ocorre esse evento, aí muda. Aí ocorre a sétima trombeta. Aí vem finalmente a sétima trombeta. Quando a sétima trombeta vem, aqui, então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram nos céus fortes vozes que proclamaram: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí há um culto no céu de novo, tá? No céu a adoração a Deus, ela é contínua, ela é permanente, ela é incansável. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostram-se sobre os seus rostos e adoram a Deus, e declaram: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Aí o testemunho: de fato as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento, se abriu o santuário de Deus no céu, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Tocada a sétima trombeta, os céus se alegram. Os céus se alegram porque é momento de Jesus Cristo estabelecer o seu reino. É momento de Deus completar o derramar da sua ira sobre o pecado, sobre o homem do pecado, sobre a humanidade pecadora e que insiste em não reconhecer a soberania, o amor e o propósito de Deus Pai. O capítulo 12, que é uma pausa, na pausa que fala da mulher e do dragão, nós já discorremos sobre isso. Na sequência fala como o povo de Cristo venceu, né? Fala de como o povo de Cristo venceu, fala da perseguição que Satanás fez através da história ao povo de Deus, mostrando também a maneira como ele se rebelou contra os céus, né? Estabeleceu o seu reino na terra, tentou atacar os céus, foi derrotado, lançado na terra e completa a sua ira, o seu ódio contra Deus, tentando usurpar nas mentes, nos corações da humanidade o amor e a devoção que é devida somente a Deus. O 13 fala das bestas, do falso profeta, do anticristo, do antiprofeta. Tá? Ao soar
sétima trombeta, na sétima trombeta, como nós já falamos desse intervalo aqui, João tem imediatamente outra visão. Os céus se alegram, os céus prestam culto a Deus, reconhece que é chegada a hora. Nisso, nós chegamos no capítulo 14, em que João olha de novo e vê diante dele o cordeiro em pé sobre um monte. E junto a ele 144.000, que ostentavam escritos em suas frontes o nome dele e de seu pai. Os 144.000 que são testemunhas da grande tribulação aqui, os martirizados, os mártires. Eu entendo que são um número simbólico, é um número representativo. E pessoas se convertem nesse período, pessoas que ou se converteram ou já eram convertidas e se mantiveram num testemunho fiel. Haverá salvação entre os judeus, sim, porque eles perceberão que o que foi instalado, que o que foi implantado, o regime que foi permitido não é o de adoração ao verdadeiro Deus, que há um mentiroso, há um falso, há uma falsidade, há uma mentira, há um erro, há um engano. Eu não acredito que sejam somente 144.000 homens, isso não faz sentido, são representativos, homens e mulheres, entre os judeus e entre outras nações, reconhecerão a Cristo, reconhecerão a verdade, farão oposição, resistirão ao inimigo, serão martirizadas, sofrerão e estarão com Cristo. Este estar com Cristo aqui, algumas pessoas entendem que é a pausa do que está ocorrendo, o arrebatamento, tá? De que está ocorrendo o arrebatamento, mas ainda é uma pausa, é uma visão que é dada a João da situação daqueles que estão em Cristo. E diz assim o texto: ouvi um som como de um barulho e um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas, entoavam um cântico diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos. Ele vê Cristo no limiar do estabelecimento do seu reino na terra. Algo que ocorre entre como se fosse uma transição, uma passagem. Ele está vendo a adoração nos céus, um culto glorioso nos céus, um reconhecimento do Senhor Jesus, ao mesmo tempo em que ele vê esse, que ele fala aqui, né? O cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele a 144.000. Junto com esse cântico aqui, ele fala: e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Muitas vezes a Bíblia, quando usa a palavra terra, principalmente nesses textos aqui, altamente simbólicos, é uma referência a Israel. Uma distinção, objetiva, mas eu não consigo ver uma salvação maior. Eu não consigo ver uma salvação maior para o judeu da salvação que é operada no não-judeu. O que há de grandioso aqui é a fidelidade de Deus em salvar o remanescente do seu povo. O que realça aqui é a salvação do povo, que o apóstolo Paulo declara lá, que a rejeição deles foi a nossa inclusão. Ele fala: e o que não será o retorno deles à verdade? Será algo grandioso, glorioso. Nesses dias aqui está representado pelos 144.000. Não são superiores aos outros. Ele só fala do cumprimento da palavra de Deus, do que foi dito através dos profetas, através dos tempos, é concretizado nesses últimos dias de profecia final. Aí usa uma linguagem aqui de que há um cântico, né? Aqueles que amam a Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que deram testemunho aprenderão um novo cântico. Todos nós aprenderemos esse cântico, todos nós louvaremos e adoraremos ao Senhor. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro onde quer que vá. Foram comprados de todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos
a Deus e ao Cordeiro. É representativo, é simbólico. Não há na palavra de Deus nenhum indicativo de que o celibato seja uma condição especial, seja uma condição mais pura do que as pessoas que se casam. Quando fala aqui que eles são castos, que eles são virgens, não se macularam, mulher, a noiva é uma representação da igreja, né? A mulher é uma representação de Israel. As mulheres são os outros povos, nações, são os outros deuses. É a maneira pela qual a corrupção entrou mais facilmente na vida da igreja e na vida de Israel através da história, né? A corrupção sexual, a imoralidade sexual. Fala que esses não se contaminaram com a idolatria, não se contaminaram pelo pecado, não se contaminaram pelas feitiçarias, pelas bruxarias, tá? São santos, são castos no sentido de permaneceram fiéis, permaneceram em Cristo, não permitiram que o corpo de Cristo se tornasse um com meretrizes. Então se mantiveram castos, se mantiveram puros, se mantiveram fiéis, se mantiveram leais a Deus e Cristo. Por isso nós estamos falando do perigo hoje de alguns jovens pouco preparados, de espírito aventureiro, querendo mergulhar em áreas do conhecimento que podem lhes trazer profunda tristeza, profundo desespero, profunda amargura, uma espiritualidade que não é uma espiritualidade proposta pelo Senhor Jesus, que poderá e certamente envolverá algumas armadilhas e algumas ciladas. Esses, a Bíblia declara, são os que permanecem em Cristo. Tudo que eu preciso, eu tenho em Cristo. Todo poder que eu preciso, eu tenho em Cristo pelo Espírito Santo. Todo poder para vencer o mundo, o pecado, o mal, a morte, me foi dado por Jesus Cristo. Confiamos em Deus que Ele é poderoso para fazer todo o bem que Ele deseja fazer em nossas vidas. Se tivermos que adoecer e morrer, amém, estaremos com Cristo. Se formos milagrosamente curados das nossas dores e aflições, glória a Deus, estaremos com Cristo. Se não formos totalmente curados das nossas dores e aflições, aleluia, estaremos com Cristo. Não há necessidade de tentar nenhum outro caminho. Não há necessidade de experimentar qualquer fórmula outra que não seja a contida na palavra de Deus. E a Bíblia fala, mentira alguma foi encontrada em seus lábios, e portanto são irrepreensíveis. O diabo é o pai da mentira. A mentira é uma coisa terrível. A mentira é algo que corrompe, porque ela corrompe a mente, o espírito, o coração daquele que mente, e ela destrói as verdades que ela ataca. A mentira não deve, de maneira nenhuma, fazer parte das nossas vidas. É um grande perigo. O diabo é o pai da mentira. Se não souber o que falar, e se não quiser falar nada, não minta. Permaneça em silêncio reverente. Mentir não vai ajudar a ninguém e vai corromper você. Todas as coisas são boas e puras para aqueles que temem a Deus, mas há limites. Não tenta distorcer a verdade da palavra de Deus. Estes foram fiéis e leais. Aguentaram, suportaram, sofreram e são grandemente recompensados. Nesse momento em que se vê louvor, adoração, culto e uma preparação a uma nova proclamação. João vê mais um anjo. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu
e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo que o seguia exclamou: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-se ainda um terceiro, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve: felizes, felizes, muito felizes, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Há uma promessa, e João permanece em meio a toda essa alegria desse intervalo, vendo um testemunho dos céus, vendo um testemunho dos anjos de Deus, que o que está ocorrendo, o que está acontecendo é justo. É perfeitamente justo que Deus faça o que Ele se propôs a realizar, que Ele exerça a sua justiça, que Ele derrame a sua ira. E a partir daqui passa a haver uma colheita, passa a haver um desenrolar mais intenso ainda da ira de Deus. E fala aqui que caiu a Babilônia, é a anti-igreja, é a anti-religião, é a anti-fé. Em meio aos flagelos que serão descritos no capítulo 17 e 18, a Bíblia passa a falar da ruína dessa que a palavra de Deus chama Grande Babilônia. Junto com o sistema político, militar, econômico, surgirá um sistema institucional da antirreligião, que dará suporte ao falso profeta, ao anticristo. Mas em um determinado momento, o anticristo, que não confia em ninguém, né, cheio do poder maligno, ele ataca a grande Babilônia, ele ataca a instituição que a ele se associou. Alguns falam: mas não tem igreja aqui em Apocalipse, é porque houve um arrebatamento. Olha, a instituição está descrita aqui, né? E a visão da fé institucional, né? dessa maneira de tentar viver a fé, se atrelando, se unindo, se associando ao Estado, ao poder estatal, né? Influenciando e sendo influenciado, vai ser a descrição que nós veremos aqui dessa grande Babilônia. Nos dias do apóstolo, quando se anunciou a grande Babilônia, é claro que eles enxergaram Roma, porque Roma era um império econômico, militar, político, sociocultural também, e religioso. O imperador queria ser adorado como Deus. Havia uma religião estatal de culto ao imperador.
os reis, os líderes judeus daqueles dias ali, desse período aqui do primeiro século, eram marionetes do imperador romano, estavam a serviço do imperador romano, na mesma medida que eles tentavam assim aparentar uma religiosidade verdadeira diante do povo. Nós sabemos que eles se empenhavam muito em agradar o Império Romano, o imperador romano, participando também do culto ao imperador. Né? Isso aqui é no Brasil, assim, ele finge que é Deus, a gente finge que adora. Não, não existe fingimento, não existe brincadeira. Todo pacto, todo compromisso, toda palavra empenhada, todo aperto de mão é uma coisa séria. Toda associação é uma coisa séria, todo compromisso é uma coisa séria. E tanto que Roma era vista como anticristo, como a Babilônia, né, os imperadores como anticristo e tal, durante algum tempo. A partir do momento que o império passou a patrocinar a fé, gradativamente ele ganhou o coração da liderança cristã e deu no que deu, nós vemos através da história. Porque durante um bom tempo foram perseguidos, humilhados, presos, assassinados, crucificados, mortos. De repente, o imperador se declara um patrono da fé, patrocina os bispos, as reuniões, até dá palpite nas discussões em relação à verdadeira doutrina, sugere uma equação, uma fórmula da concórdia para agradar a todos, agradar ao máximo possível. Aí vem salário, aí vem salário do governo, aí vem prédios doados pelo governo, aí vem uma posição na hierarquia do Estado, e quando você vê, a igreja se tornou parte do Estado, a igreja se tornou parte da Babilônia. Isso nós temos visto através da história. E através da história nós vemos isso em maior ou em menor proporção, em dimensão, em vários lugares do mundo. Não que eu esteja dizendo que a igreja só pode ser fiel se ela estiver debaixo de pancada e de paulada. A liberdade permite que nós também possamos expressar e viver de forma intensa a nossa fé. Mas a busca desesperada, desenfreada para participação estatal, essa confusão, né? Essa confusão que parece haver hoje, né? Você nunca sabe exatamente quem está falando com você, né? Se é o político, se é o pastor, se é não sei o quê, se é o empresário, essa confusão que há, né? Queremos espaço, queremos exercer o nosso direito, a nossa fé, contribuir para o bem da nossa nação e do nosso povo. Ponto. Aí de repente tem uns acordos e se torna isso daqui. Então haverá uma religião institucional, haverá uma religião estatal, haverá uma religião mundial que tudo indica absorverá todas as formas de religiosidade e manifestação, protegerá até certo ponto e de repente vai exigir que se reconheça o anticristo como Senhor e Cristo, como Senhor e Deus. O alerta é fugir dela, povo meu, foge disso, foge dessa arapuca. Alguns permanecerão, alguns ficarão, porque o poder nós sabemos que ele seduz e seduz muito, né? Alguns estarão satisfeitos, enganando a si mesmos, enganando a outros e sendo enganados, e em dado momento serão traídos pelo anticristo e essa instituição, que aqui é apresentada como uma cidade. Eu já disse, os primeiros cristãos enxergavam Roma, e muitos também gostam de enxergar Roma, né? Há bastante conveniente, né? Ninguém vai querer enxergar aqui a igreja evangélica tal, a igreja tal, que está aqui no Brasil, como um pequeno braço, uma extensão dessa
criação abominável que a Bíblia descreve como Babilônia. Mas encerramos nesse momento por aqui, aguardando de Deus a bênção, a paz e a proteção. Deus te abençoe. Querendo Deus, retornaremos em breve.